Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é André Costa do programa Aliança Galáctica. Esse vídeo vai ser destinado a fazer alguns comentários a respeito de algumas perguntas, né, que surgiram principalmente no último vídeo, que foi o primeiro vídeo do ano, né, em que as pessoas ainda estão muito carentes de informação a respeito da questão do simulador quântico, de como isso funciona dentro da nossa sociedade, digamos assim. Então, nós vamos comentar, né, a respeito disso, olhando os comentários, as mensagens que foram postadas nesse último vídeo, tá ok? Então, vamos lá, né? Uma pessoa comentou que a média do padrão de QI da civilização muito provavelmente tem a ver com o contexto geopolítico. Bom, gente, tudo o que é colocado a nível de informação da matriz de controle a respeito das manobras que governos, né, autoridades em si, né, seja no sentido de geopolítica, de saúde, de entretenimento, qualquer tipo de mensagens que nos chegam através da mídia, não é isso que formata, tá, o posicionamento ou o QI das pessoas. Isso só linka com algo que já está previamente formatado, tá? As pessoas têm que começar a entender que, para que você tenha um controle da massa, né, algo como se fosse um software, ele tem que estar previamente implantado para que uma subrotina possa fazer parte desse software e ativar todos os mecanismos que são precisos para que uma determinada parcela ou toda ela de uma civilização possa seguir os ditames que a matriz de controle estabelece para essa civilização que nós chamamos aqui de agendas, né? Uma outra pergunta que surgiu aqui, que inclusive já está nos vídeos que nós colocamos, né? Mas vamos aproveitar aqui para dar uma pincelada novamente nessa questão, tá? Uma pessoa pergunta: o que seria o simulador e o que seria holograma? Explicando de uma forma mais simples. Bom, gente, um holograma e um simulador, a nível de ilusão, são processos muito parecidos, tá? Porém, existe uma grande diferença. E para que eu pudesse explicar essa diferença para vocês, eu chamei, tá, a criação do universo material ou bariônico pelos seres imateriais, pelas consciências imateriais, eu chamei de holograma, para diferenciar o mesmo processo criacional através de um simulador feito pelas criaturas, né? Quer dizer, o Criador cria as criaturas e a criatura imita o Criador em todo esse processo. Então, o holograma criacional seria o quê? Né? As galáxias, os planetas, toda a estrutura do universo multidimensional, na qual a nossa ciência conhece e a parte também que não conhece. Lembrando que nós só conhecemos 4%, né, de todo esse contexto cocriacional dentro da nossa realidade. Isso é o holograma criacional, é algo que, digamos, vem de cima, tá? Isso inclui também as criaturas em suas infinitas variáveis de manifestação biológica ou não biológica, tá, dentro desses planetas. Essas civilizações, quando atingem um determinado gradiente tecnológico, elas podem vir, por vários motivos, desenvolver
uma espécie que nós demos o nome aqui na Terra de simulador, para que as pessoas, né, daquela civilização possam interagir com um ambiente virtual, um ambiente fictício. Tá? Então, nós damos o nome para isso de simulador. O que acontece muitas das vezes são que essas civilizações altamente evoluídas tecnologicamente, elas podem se utilizar desse simulador para controlar civilizações primitivas, tá? De modo a fazerem com que essas civilizações acreditem, tá, que aquela realidade virtual é a realidade natural, para a partir disso conseguir manipular para vários motivos essa civilização conquistada. Tá? Então a diferença entre holograma e simulador, no meu contexto, a nível de explicação, a nível analógico, se posiciona dentro desse sentido. Um outro comentário aqui, né? Todas as informações passadas fazem com que cada um de nós consigamos sair deste aprisionamento, pois nossa consciência vai se expandindo. Bom, isso é uma verdade em parte, tá? Aí depende muito da qualidade das informações na qual você se predispôs a contactar. De qualquer forma, sejam informações positivas ou negativas, o grande problema do ser humano atual é a questão digamos assim, do discernimento com relação àquilo que houve, né? Por algum motivo, acomodação, pressa, existem vários motivos para explicar isso. O ser humano, ele deixou de raciocinar, ele simplesmente compra e absorve informações sem ter um mínimo critério de processamento daquilo que ele está absorvendo. Muitas das vezes, né, isso aí já é fato notório, a internet está recheada de informações contraditórias dentro do mesmo assunto e de outros também, né? Então, se a pessoa ela não tem a capacidade de fazer uma análise profunda daquilo que ela escuta, ela corre um alto risco de ser manipulada em cima dessas informações, principalmente se o veículo ou a pessoa que passa essas informações tiverem digamos assim, um dom, né? Uma habilidade, é uma melhor palavra, de expressão. E isso é muito perigoso, porque eu mesmo já tive a oportunidade de assistir determinados canais, né, com o responsável por esses canais passando determinadas informações, e a pessoa em si que passa as informações tem uma habilidade no manejo das palavras e nos gestos, uma coisa impressionante, né, que faz com que você fique prestando atenção. Porém, quando você começa a analisar assim, a veracidade ou a qualidade das informações, e em muitos pontos ela deixa muito a desejar, tá? Como que se processa essa questão para que vocês tenham uma certa experiência, noção com isso? Quando você quer implantar uma mentira, tá? Você conta 80% de verdade. E os 20% é a mentira que você quer que todos acreditem. Então, quando a pessoa ouve, literalmente, 80% do conteúdo do que ela quer ouvir, os outros 20% entram de tabela. Então, é basicamente isso. Por quê? Porque as pessoas não estudam mais. Elas simplesmente acham que assistindo um vídeo, ou assistindo milhares de vídeos dentro de um intervalo curto, elas vão conseguir obter a transformação que elas desejam. As informações, sim. Agora, o processamento dessas informações é algo muito duvidoso.
porque eu já venho repetindo isso em vídeos e em algumas lives, tá? Existe uma grande diferença entre base de dados, cultura, que seria a cultura, né? Inteligência e sabedoria. Tá? Apesar, tá? Que essas três vertentes podem caminhar em paralelo, com discernimento ajuda bastante. A pessoa chega longe, né, com isso, entre aspas. Né? Porém, né, o que a nossa sociedade conceitua são que pessoas que estão inseridas, consciências, digamos assim, que estão inseridas dentro de unidades biológicas com determinadas características e configurações que fazem com que essa consciência consiga desempenhar um papel intelectual acima da média, tá? Sejam pessoas sábias. E se nós formos observar a história, isso não é algo que a gente poderia conceituar dessa forma, porque existem pessoas inteligentíssimas que não enxergam um palmo na frente dos olhos, né? Então, isso é algo que nós temos que ter em conta, né, a respeito do que a gente faz, o que a gente pode vir a fazer com todas as informações que nós recebemos. Se essas informações elas não produzem uma mudança na forma de pensar que vai influenciar na sua forma de sentir, na sua forma emocional de lidar com as situações no seu dia a dia, então essa informação ela está somente num banco de dados. Tá? Ela pode ter sido no máximo processada, mas não foi incluída dentro da programação vigente nesse momento da pessoa, né, que está adquirindo ou que adquiriu essas informações. Outro comentário. O grande problema, de acordo aqui com esse companheiro aqui do comentário, o grande problema é que as pessoas nem sonham que elas vivem dentro de um sistema de controle. É difícil convencer uma pessoa que ela vive dentro de um sistema de controle holográfico. Verdade, verdade, né? Vê-se o estado atual da nossa civilização. Se as pessoas já não acreditam que são controladas pelo governo e por outros órgãos internacionais, que são veículos que estão visíveis a gente, que nós sabemos que eles existem, quanto mais algo que está oculto, né? Em que a grande massa interpreta isso como teoria da conspiração. Mesmo que essa teoria vá se desenrolando no decorrer do tempo, elas não conseguem, por vários motivos, perceberem o jogo na qual elas estão inseridas. Isso é uma grande verdade, né? E isso só se consegue realmente com buscas de informação, análises do comportamento pessoal e das pessoas ao redor, fazer análises críticas e começar a se questionar, entendeu? É quase uma introspecção com relação à coisa na qual nós estamos tendo contato e fazer o processamento e a análise daquilo. Isso não é para qualquer um, gente. O próprio sistema ele foi desenvolvido para que isso não fosse possível. Tá? Então, a finalidade do simulador é fazer com que todos acreditem que a vida natural, a vida normal é essa, entendeu? Porque não há outro ponto de referência. Então, há todo um mecanismo nessa matriz de controle que não foi algo construído ontem. Isso são coisas de milhares de anos e muitos, digamos assim, dessas configurações, elas nem começaram aqui no planeta Terra, tá? Elas já vieram de matrizes de controles de outros mundos que foram basicamente adaptadas aqui para a Terra e a partir daqui mesmo foram feitos ajustes decorrentes da experiência que se queria ter aqui, tá? Então, por isso essa complexidade toda, esse emaranhado de situações
que a gente até se perde, muitas das vezes, em fazer essas análises. Mas eu acho que o mais importante é as pessoas começarem a se conscientizar que aquilo que ela entende como vida pode ter um contexto diferente, e daí se preparar, né, para o que vem logo após a isso, essa constatação a nível de informação. Outra pergunta também aqui, que é bem complexa de se responder, é que as pessoas têm uma dificuldade imensa de encontrar, né, um caminho, um início, um meio e uma conclusão para todos esses estudos. Na verdade, por uma questão de simulador, essas informações elas estão todas embaralhadas, misturadas, né? Há alguns anos atrás eu mesmo mencionei, porque eu também não tive um roteiro, né? A gente simplesmente vai estudando e deixa com que a intuição vá nos encaminhando para determinado tópico, porque está tudo misturado. Então eu comentei alguns anos atrás que as informações que começaram a me chegar e aquele sentimento intuitivo era semelhante a um livro que ficava arquivado num fichário, tá? Vamos supor que esse livro tivesse umas 2.000 páginas, né, para não exagerar muito, porém, as páginas, as folhas, elas eram alocadas dentro de um fichário sem serem presas, tá? E elas estavam em ordem dentro desse fichário, porém, elas não estavam presas e nem possuíam numeração. Num determinado momento, esse fichário caiu da estante e as folhas voaram, né, ao léu, e na hora que caíram no chão, caíram completamente misturadas. Por não terem uma numeração, uma página, a gente já não saberia, ou eu já não saberia mais qual o início, o meio e o fim de todas aquelas informações ali contidas. Então o jeito foi ir lendo as folhas que iam se apresentando numa maneira sequencial e basicamente tentando guardar na memória determinadas situações ou perguntas que viessem a surgir, porque elas poderiam ser respondidas em alguma folha mais à frente. A gente só não sabe em qual folha teria essa resposta. Por isso, o nosso sistema de pesquisas, o nosso sistema de aprendizagem aqui no planeta, com relação principalmente aos estudos que a gente pode chamar de ocultos, é algo muito complicado, né? Porque para dificultar, eles foram descompartimentalizados em vários setores, através de várias escolas iniciáticas, causando uma imensa confusão. Mas o que vale realmente é a busca incessante das pessoas pelas informações, as trocas de ideia com discernimento, porque eu acho que tão importante quanto você ter o conhecimento teórico e técnico de um determinado tema é você saber que aquele tema existe, é você ter a informação básica daquilo, porque não há como, dentro do nosso contexto atual de civilização, nós sermos detentores habilidosos, digamos assim, de todos os segmentos que existem. Mas você saber que aquilo existe e ter uma ideia básica daquilo que lhe chega de informação no momento, eu acho que isso sim é importante e deveria ser digamos assim, a busca pessoal de cada um por essas informações. Um outro companheiro aqui do canal, ele coloca da seguinte forma: ainda penso que é melhor maratonar vídeos com assuntos de caráter negativo, né? Que foi o assunto do último vídeo, a respeito de como as pessoas procuram por temas, por imagens, inclusive, que são vinculadas no YouTube, por temas violentos, por temas apocalípticos, catastróficos, né? E essa pessoa
diz aqui que é melhor maratonar vídeos nesses assuntos do que não ter nenhum contato dentro desse tema. Gente, eu, pessoalmente, pontuo da seguinte forma isso, tá? Quando eu coloquei essa questão no ar, né? Foi até numa live também no canal do Flávio Vale, eu não disse que nós devemos nos tornar alienados. Porém, nós temos que tomar cuidado com a plasticidade neural na qual nós nos inserimos em função do tipo de informação que nós acessamos com uma periodicidade perigosa, tá? Porque, veja bem, você assiste um vídeo, é lógico que você vai procurar um vídeo que detém uma informação, um vídeo que você considera de uma fonte confiável. A fonte te dá um determinado gradiente de informações e você absorve aquilo. O que faz essa pessoa continuar procurando em mais 3, meia dúzia, 10 canais sobre a mesma notícia? Entendeu? A pessoa não percebe que, de alguma forma, ela criou uma plasticidade neural através das emoções geradas pela composição hormonal, tá, dos neurotransmissores, pelos primeiros vídeos no qual ela assistiu. Tá? Ela, sem perceber, ela começou a formatar dentro do cérebro dela uma composição química que faz com que o cérebro fique buscando aquela sensação, e essa sensação ele tem no registro de memória que se obtém através daquele tipo de contexto, no caso, os vídeos com temas apocalípticos, por exemplo. E essa pessoa começa a assistir meia dúzia, 10, 20 vezes, muitas das vezes também passa-se um mês inteiro assistindo o mesmo contexto. Então isso é que tem que se tomar cuidado, tá? Não é em ficar alienado, mas o quanto se fica de forma permanente dentro de um mesmo contexto, de um mesmo assunto ou de uma mesma frequência, né? É isso que tem que ser revisto por todos nós. Uma outra pessoa comenta da seguinte forma: tudo é bem complexo. Às vezes me sinto na linha de frente e logo em seguida pulo para a linha do fundo. Quantas informações! Mas me dou conta da minha ignorância, só estudando mesmo. Verdade, gente. É engraçado porque eu acho que a complexidade que as pessoas comentam a respeito desses temas é por conta, muitas das vezes, da resistência em se aprofundar nesses temas, como se, de uma certa forma, mesmo que o contexto atual tenha um caráter negativo para essa pessoa, ela, por algum motivo, por algum apego, ela resiste internamente a acreditar que há algo que manipula isso por detrás, com medo de que se descubra realmente a veracidade disso e ela tenha que desconstruir tudo aquilo no qual ela, de repente, passou uma boa parte da sua vida em busca, né, desses objetivos. Por isso que aqui no planeta dizem, né, que o que move realmente o ser humano acaba sendo o sofrimento, né, porque quando a pessoa se encontra dentro de uma zona de conforto, é muito difícil com que ela tenha interesse em desconstruir aquilo que está lhe beneficiando naquele momento. Tá? Então, eu acredito que a grande complexidade seja nisso, porque quando você começa a estudar e a se informar, isso tudo vai chegando para você e vai mudando o seu padrão cognitivo, e isso melhora ou deveria melhorar sensivelmente o seu dia a dia, a sua vida, né? Ela não retrocede mais com relação a isso. Agora, vai mencionar isso para
pessoas que estejam dentro da matriz de controle, achando, né, que estão com um determinado nível de conforto, com um determinado nível de alcance pessoal de objetivos que foram pré-determinados pela própria matriz de controle. Difícil, elas não vão querer, né? Então, infelizmente, é uma questão que tem que ser pessoal, uma questão de cada um, não tem como. Por isso que a gente lança as informações e chegam a essas informações através do canal ou de outros meios as pessoas que realmente estão preparadas. Aquelas que não estão, não adianta você nem comentar. Deixa com que a vida, em algum momento, se é que vai existir esse momento, lhe sinalize, né, com algum fato, algum acontecimento que faça com que a visão delas, né, se redirecione para um determinado lado, né, que ela saia daquele ângulo, como se fosse uma viseira, né, de um cavalo, de um burro, desloque essa viseira ou desloque pelo menos um pouco a cabeça para o lado e observe, né, que outras linhas de vida estão passando ao lado delas, né? Então, isso é uma questão pessoal que realmente a gente não pode perder tempo com isso, né? As pessoas que não estão sintonizadas nesse tipo de frequência, elas têm que ser deixadas viverem a vida delas, porque, inclusive, seria um grande egoísmo nosso desmanchar, né, algo que, mesmo que seja algo momentâneo dentro da prisão, está satisfazendo aquela pessoa. Então, é deixar a vida fazer com que, em algum momento, essa pessoa perceba que existem outras realidades, né, passando ao lado delas. E aqui agora um último comentário, uma última notícia, né, que eu tenho acompanhado nessa última semana, aqui pelo YouTube, né, aqui pelos meios de comunicação, foi a respeito de dois eventos que ocorreram nos Estados Unidos, um em Los Angeles e outro agora mais recente, inclusive de maior magnitude, em Miami, em que uma espécie de um distúrbio dentro do shopping de Miami mobilizou cerca de 200 viaturas policiais. Vocês sabem o que são 200 viaturas policiais direcionadas a um determinado tipo de evento? A gente fica presumindo que, no mínimo, seria algum evento terrorista, né? Mas o que na verdade aconteceu, principalmente aqui no de Miami, né? As pessoas que se encontravam dentro do shopping, elas começaram a ter um ataque de histerismo, na qual todas elas praticamente começaram a visualizar um ser de aproximadamente 3 metros de altura, que caminhava ali pelo shopping, né? Agora eu não sei lhe informar, porque eu assisti o vídeo já tarde da noite e não prestei muita atenção em certos contextos, né? E essas pessoas entraram em pânico e, logicamente, né, as autoridades foram notificadas com relação a isso e se mobilizou todo esse aparato de 200 carros policiais, talvez devido à magnitude do histerismo em que essas pessoas estavam acometidas. Porém, as autoridades policiais, ao cercarem o shopping, né, foram à busca, né, dessas imagens que essas pessoas, ou desse cerco, essas pessoas, de forma coletiva, juravam, né, que tinham visto. Algumas até continuavam vendo. O detalhe interessante é que as autoridades não viam. As pessoas relatavam algo, as autoridades procuraram e também não encontraram vestígio disso, né? E isso é a segunda vez que acontecia, principalmente envolvendo fatos que podem ter uma origem extraterrestre. Então, o que
a gente começa a deduzir disso? Há uns meses atrás, meses não, né? Já tem até alguns anos atrás, começou-se a aventar a hipótese de se utilizar o HAARP para a criação de hologramas na própria atmosfera terrestre, né? Para tentar manipular, né, a grande massa em função de algum evento, seja uma invasão extraterrestre, seja a aparição de guias, mentores espirituais, anjos, né? Aí é um sortilégio de imagens que podem ser criadas conforme a crendice cultural de cada povo, né? Na sua localidade aqui no planeta, né? Porém, eu sempre, inclusive, também me perguntei como é que se fazia essa manipulação de massas. Por exemplo, no nosso atual contexto, porque ainda não há nenhum tipo de manifestação holográfica na atmosfera a nível de massas. Às vezes noticiam alguma coisa pontual, mas como não é nada noticiado no Jornal Nacional pelo William Bonner, então a gente desconsidera isso, pelo menos a nível de Brasil, né? Mas por que pessoas comungam o mesmo tipo de comportamento e visão dentro de um espaço físico? Aí, eu escutando um vídeo, né, da Maria Pereda, ela colocou a coisa de uma maneira assim muito bem, com uma hipótese muito boa, né? Quando nós que temos conhecimento da hipótese disso acontecer, estamos esperando que algo se manifeste na atmosfera, esse algo pode se manifestar de maneira coletiva dentro da mente das pessoas. Olha só que doideira isso, né? Avanços nos estudos e nas pesquisas no segmento de neurociência já começam, né, isso já se tornando oficial, fora o que já se sabe há décadas e que são utilizados de forma a controlar a humanidade. Mas já se sabe, né, que você pode inserir, através de Wi-Fi, de ondas, imagens de forma coletiva dentro da mente das pessoas, tá? Elas veem uma coisa que na verdade não existe, mas está dentro da mente. Então elas estão vendo de verdade, porque elas estão vendo dentro da mente delas, sendo que isso, a nível tecnológico, é algo tão bem feito que realmente se confunde com a sua realidade percebida, né, pelos órgãos de sentidos. Então, o fato de nós não conhecermos tudo aquilo que a nossa unidade biológica, a nível principalmente do cérebro, de como isso funciona e de como mecanicamente isso pode ser manipulado, é uma grande arma contra nós mesmos, tá? Então, ela colocou dessa forma que, de alguma maneira, através de alterações genéticas provocadas aí, né, eu não vou nem mencionar, né, de como para esse vídeo não acabar sendo, de alguma forma, aí descredenciado pelo YouTube, nós sofremos modificações. E essas modificações podem, de uma certa forma, permitir que tecnologias possam ser inseridas de forma coletiva diretamente dentro da mente das pessoas. Então é algo para que nós fiquemos atentos, por conta de já há youtubers, né, já há apresentadores realmente convictos que nós estamos à beira, né, de sofrer uma invasão alienígena fake, no que eles vão projetar dentro da mente das pessoas, né, aquilo que elas estão sendo preparadas, porque os filmes e tudo mais faz com que você desenvolva isso dentro da sua mente
para que, quando uma inserção dessas mensagens de forma coletiva tiver de ser feita, as pessoas já têm uma base de dados informativos através de filmes para acreditar naquilo. Sendo que as emissões de raio laser, ou seja lá de que forma esses raios energéticos vão se apresentar aqui no planeta, de forma a causar uma certa destruição, eles vão vir dos nossos próprios satélites que estão orbitando aqui o planeta, e não propriamente de alienígenas em si, ok? Então essa era a última informação desse vídeo, né, que eu gostaria de compartilhar com vocês, e nós vamos seguindo em frente até o próximo vídeo. Grande abraço!